Olá turma, tudo bom? Professor Fernando, eu vou falar da nossa aula 1, aula de estados físicos da matéria. Os estados físicos da matéria são três: sólido, líquido e gasoso. E hoje a gente vai entender a diferença que existe entre eles. Quando a gente fala de um sólido, o jeito mais fácil da gente entender a diferença é pensar na água. Então vamos lá. Sólido, pensa num cubinho de gelo. Cubo de gelo, o que ele tem de importante para a gente saber? A energia dele. Quando eu falar energia, na sua cabeça vai vir a ideia de temperatura. Então, um sólido tem pouquíssima energia. Então vamos lá. Sólido tem pouquíssima energia. Pensa lá no seu cubo de gelo. E o que essa pouca energia acarreta? Pelo fato de ter pouca energia, as moléculas conseguem se organizar muito bem. Pode reparar pela representação aqui que uma molécula está certinha do lado da outra. Então, para um sólido, as moléculas se apresentam muito organizadas. Elas estão certinho, uma do lado da outra. Essa organização delas faz a gente entender o que? Para a gente fechar, que eles têm uma forma fixa. Pensa lá, se você tem um cubo de gelo, que ele é quadradinho, não vai mudar a forma dele. Enquanto ele não derreter, ele vai ter aquela forma fixa. E, além da forma fixa, os sólidos também apresentam um volume fixo. Aqui o volume a gente pode basicamente entender como tamanho. Uma pedra de gelo não tende a crescer ou a simplesmente diminuir. A tendência é que ela fique sempre com a mesma forma e o mesmo volume. Então, essas são as principais características de um sólido. Pouquíssima energia, moléculas muito organizadas, o que gera uma forma e um volume fixo. Agora, se a gente comparar um sólido com um líquido, olha a representação do desenho. Já tem uma diferença, né? É o que a gente observa. Então, ó, de um sólido para o líquido, vamos voltar para o nosso exemplo. Pensa ali no cubo de gelo, agora você vai pensar na água. Se você deixar um cubo de gelo lá em cima da pia da sua casa, a tendência é que ele fique lá. Agora, se você derrubar água na pia da sua casa, qual é a tendência? A água se espalha, ela escorre pela pia. Por quê? Porque apesar de ser pouca, o líquido tem um pouco a mais de energia do que um sólido. Então, na nossa comparação, a gente pode dizer que um líquido apresenta pouca energia. Ele tem o suficiente para conseguir se mexer, vamos pensar assim, ele escorre numa boa se a gente comparar com o sólido. Se as moléculas agora apresentam um pouco mais de energia, fica um pouquinho mais difícil da gente organizar, da gente deixar todas uma do lado da outra, que nem era. Então, tem uma organização? Tem uma organização, só que é menor do que em um sólido. Então, a organização para um líquido, a gente pode dizer que é pouca. Pouca organização das moléculas. Como elas têm mais energia, elas conseguem se distanciar uma das outras. E o que essas duas ideias fazem a gente concluir? Que, apesar de um líquido ter um volume fixo, como assim volume fixo? 1 litro de água é 1 litro de água, ponto final. O volume é fixo, só que eu posso ter, por exemplo, uma garrafa estreitinha e muito alta, ou eu posso ter uma garrafa baixinha e muito larga, e todas com 1 litro, capacidade de 1 litro. Então, para um líquido, a forma é variável. Essa é a diferença entre os dois. Sólido
forma fixa. Para um líquido, ela varia, depende de quem? Do recipiente onde eu coloco. Se o meu copo é quadrado, se o meu copo é redondo, muda a forma do líquido que eu coloquei lá dentro. E, por último, temos o estado gasoso. Vamos comparar só os desenhos. Pelos desenhos você já consegue ter uma ideia. Olha como é que estariam as moléculas aqui, ó, no nosso caso do vapor de água. Muito mais afastadas. Muito mais afastadas. Por quê? Qual é a principal característica de uma substância quando ela está no estado gasoso? Muita energia. Lembra? Quando eu falo energia, eu estou falando de temperatura. Pedrinha de gelo, fria. Vapor de água, super quente. Muita energia. Se as moléculas estão com muita energia, significa o quê? Que essas moléculas estão muito agitadas. Moléculas muito agitadas, dificílimo. Pouquíssima organização é até exagero. Não existe organização entre as moléculas. Sem organização entre as moléculas. As moléculas tendem a ir cada uma para um lado. Pensa quando você estoura uma bexiga. Não faz um barulhão? Porque o barulho? Muita energia. E qual é a tendência do gás que está lá dentro? Se expandir. Cada molécula vai para um lado. Então, para o gás, a gente tem o quê? Forma e volume variáveis. Não tem nem forma, né? Falar forma não é muito exato. Ele vai ter a forma de onde ele está, do recipiente onde ele se encontra. E o volume também varia conforme ele se expande ou se comprime, tá bom? Aqui é bem relativo falar isso. Então a gente pode fazer uma comparação. O exemplo mais fácil da gente entender isso é pensar na água. Pedrinha de gelo, um copo de água e o vapor de água, que são os três estados. Existe um quarto estado na matéria, mas a gente não chega a estudar por enquanto. Mais para frente, talvez a gente veja. Por enquanto, a gente não precisa saber esse quarto estado, tá bom? E o que muda? Como é que eu consigo sair de um estado e chegar no outro? A gente consegue fazer mudança desses estados. A gente consegue sair, por exemplo, de um sólido e transformá-lo em um líquido. E é isso que a gente vai ver agora. Como é que a gente faz esse tipo de mudança? Quais são as principais mudanças no estado físico? Então, eu fiz aqui um esqueminha bem simplesinho para a gente seguir as principais mudanças. Então, vamos lá. Primeira mudança. Quando um sólido se transforma em um líquido, ele tem um nome. Em casa a gente fala que o gelo derrete. Não pode usar isso na prova. Na prova, você vai falar o nome fusão. Você já escutou esse nome. Aonde que eu escutei? O motor do carro fundiu. O que aconteceu? As peças do motor de um carro são sólidas. Se esquenta muito, ela se transforma em um líquido. Fusão. As peças de um motor fundem. Tudo bem? E um líquido. Quando o líquido se transforma em um gás, a palavra correta é vaporização. Vaporização. Mas nessa mudança eu vou colocar um asterisco, porque a gente precisa tomar um certo cuidado, tá bom? Só com essa. Aqui do ladinho eu vou explicar a diferença. Vaporização é um termo genérico. Ele fala dessa mudança, mas ele não especifica. Existem maneiras da gente especificar. A transformação de um líquido para um gás, você pode encontrar 3 nomes. Você pode encontrar o nome evaporação. O que é evaporação? Por exemplo, choveu, aí você olha, tem uma poça d'água na rua, você vai olhar depois de um certo tempo, a poça de água não está mais lá. Então, o que aconteceu? Foi uma evaporação. Existe a
ebulição. Ebulição é quando você vai fazer lá o seu miojo, quando você coloca o macarrão lá dentro, quando a água está em ebulição, quando ela começa a ferver. O que caracteriza a ebulição? Você começa a ver aquelas bolhas de água. Isso é o início da ebulição de uma substância. E nós temos a calefação. Calefação, o que é isso? Sabe quando você está com a panela bem quente, muito quente, você vai, joga uma gotinha de água, faz aquele tss, aquela mudança, aquilo é chamado de calefação. Então, ó, são 3 mudanças do estado líquido para o gasoso, só que aqui eu tenho nomes específicos. Qual que é a diferença que acontece entre elas? Aqui a gente tem o quê? Um aumento da velocidade. Como assim? Para evaporar a água da chuva que caiu lá na rua, demora um certo tempo. Agora, para você ferver a água que você vai fazer o seu miojo, é mais rápido da água se transformar em vapor. Se você esquentar a panela e jogar uma gotinha de água, a transformação é quase instantânea. Então, o que muda nesses 3 estados é a velocidade com que a mudança acontece. Mas todos eles se tratam de uma vaporização, tá bom? Vaporização é uma maneira genérica da gente dizer que houve uma mudança do líquido para o gasoso, certo? Então, continuando, vocês viram que tem uma seta que ela parte diretamente do sólido para o gasoso, não passa pelo estado líquido, ou seja, um sólido se transforma diretamente num gás. Qual que é o nome dessa mudança? O nome dessa mudança é sublimação. É uma mudança muito específica, muito rara, pouquíssimas moléculas sublimam. Qual que é a mais famosa que sublima? O gelo seco. O gelo seco é uma barra de gás carbônico. Se você olhar, a pedra do gelo seco começa a sumir, ela se transforma num vapor, mas não fica uma mancha de água. O que está acontecendo ali é uma sublimação, tá bom? Então, um negócio interessante da gente observar, isso aqui a gente já sabe de casa mesmo. Se a gente comparar a transformação de um sólido para um líquido, de um líquido para um gás, o que está acontecendo? Lembrando do nosso resumo, as moléculas estão ficando mais agitadas, elas estão ficando com mais energia. Então, essas mudanças que eu descrevi até agora, no nosso esqueminha, então vamos dizer assim, as mudanças que acontecem da esquerda para a direita, acontecem por aquecimento da matéria. Você vai esquentar daqui para cá, está sempre esquentando, está aumentando a energia da matéria. Tudo bem? Agora vamos olhar a volta. Um gás, quando as moléculas estão muito espalhadas, quando ele se torna um líquido, o nome desse processo é condensação. A gente usa muito para a chuva, que a chuva, o vapor de água condensa, se transforma em líquido e a chuva cai. Um líquido, quando se transforma em um sólido, a gente diz que aquele líquido solidificou. Então, é uma solidificação. Certo? Que acontece quando a gente faz gelo lá em casa. Bota o líquido, ele solidifica e vira uma pedrinha de gelo, vira um sólido. E aquela mudança estranha do sólido se transformando em um gás, também volta. Também é possível um gás dessas moléculas específicas, apenas algumas, é possível que esse gás se transforme em um sólido direto, sem passar pelo estado líquido. A gente chama esse processo de ressublimação. É a volta, não é mesmo?
Então, o gás se transforma em um sólido sem passar pelo estado líquido. Agora, aproveitando da nossa ideia aqui de cima, as mudanças que acontecem da direita para a esquerda, como que elas acontecem? As de cima acontecem por aquecimento. E aqui a gente tem o quê? Um resfriamento. Lembra que temperatura é energia, então uma coisa quente, muita energia, uma coisa fria, pouca energia. A gente está resfriando, a gente está diminuindo a energia que essas substâncias vão ter no final do processo. Tudo bem? Aulinha muito sossegada, muito simplesinho, bastante nome importante que a gente precisa saber. Então é só tomar cuidado com os nomes, porque os processos são bem tranquilinhos. Para fixar isso aqui, a gente vai fazer 2 exercícios aí da sessão de olho no vestibulinho, que começa na página 113, tá bom? Selecionei aqui pra gente, questão 2. Vamos lá. Questão 2 da ETEC. Ele coloca um texto aí gigante. Uma atração turística da Áustria é Salzburgo, cidade natal de Mozart, construída na antiguidade graças às minas de sal. Interessante. Salzburgo significa castelo de sal, pois nessa cidade está localizada a mina de sal mais antiga do mundo, em atividade desde a Idade do Ferro, 1000 a.C. No passado, o sal era importante e quase insubstituível conservante alimentar. E além de cair bem ao nosso paladar, é uma necessidade vital, pois sem o sódio presente no sal, o organismo seria incapaz de transmitir impulsos nervosos ou mover músculos, entre ele o coração. Sal não faz mal, o que faz mal é o excesso. Aí vamos lá, pergunta. O sal também pode ser obtido da água do mar. Vamos lá, o que é a água do mar? É a água salgada, a água misturada com sal. Processo que ocorre nas salinas. Durante a obtenção do sal, então eu quero obter sal puro. Ele está dissolvido na água. Como que eu consigo obter esse sal? Qual que é a alternativa mais adequada que explica como é que funciona, como é que trabalha uma salina? A alternativa, vocês podem observar, mais adequada é a alternativa A. A água evapora. Eu tenho uma mistura lá de água com sal. Se aquela água evapora, se ela se transforma em um gás, ela vai embora para o ambiente. O que fica lá no fundo do meu copo? Somente o sal. Eu obtive sal puro. Então, nas salinas, ocorre a evaporação da água. Alternativa A. Tudo bem? O próximo exercício que a gente vai fazer é o exercício 8. Esse exercício é muito importante. Muito, porque ele é muito recorrente, ele aparece bastante nas provas. Então vamos lá. Exercício 8. Um frasco de amostra contendo 3 substâncias químicas, A, B e C, a gente não sabe o que é, foi enviado para um laboratório químico para ser analisado. O rótulo apresenta os seus pontos de fusão. Vamos lá. O que é um ponto de fusão? Ou em alguns lugares a gente lê temperatura de fusão. O próprio nome fala. É a temperatura que o sólido precisa para se transformar em um líquido. Então, ponto de fusão é a temperatura que indica quando que começa o processo de um sólido se transformar em um líquido. E continuando, que esse rótulo também precisa ter o ponto de ebulição. Mesma coisa, ó, ponto de ebulição ou temperatura de ebulição é a temperatura que indica o início da mudança do líquido para um gás. Tá bom? Ela indica o começo dessa mudança. Essas temperaturas indicam o início da fase. Aí ele coloca um quadro aí, ó, substâncias A, B e C com pontos de fusão, temperaturas de fusão e de ebulição. Aí vamos lá, pergunta.
A primeira medida tomada pelo técnico químico foi determinar o estado físico da substância a temperatura de 25 graus Celsius. Então, ele recebeu as amostras, ele falou, a 25 graus Celsius, que é normalmente a temperatura do ambiente, essa substância está sólida, líquida ou gasosa? Foi a primeira coisa que ele quis descobrir. A conclusão que ele chegou em relação às substâncias, respectivamente, foi. Então, ele quer saber destas três substâncias, qual que era o estado físico quando elas chegaram lá no laboratório que estava a 25 graus. Então, vou fazer com a substância A. Como é que a gente vai resolver isso, gente? Muito tranquilinho, ó. Para a substância A. Como é que a gente faz? Imaginem uma linha que tem duas temperaturas aqui, ó. Como é que eu vou entender essa linha? Primeira temperatura que ele marca é menos 114 graus Celsius. O que significa essa temperatura? Ele falou que é o ponto de fusão. O que é essa temperatura? É a temperatura em que um sólido começa a se transformar em um líquido. Essa é a temperatura que começa o processo. E vamos lá, ele continua. Ele falou que o ponto de ebulição são 78 graus Celsius. O que significa? 78 graus é quando o líquido começa a se transformar em um gás. Então, a gente vai fazer essa linha para cada uma das substâncias, para tentar encontrar qual é o estado físico delas. O exercício falou que o laboratório, o cientista estava considerando 25 graus. Nessa escala, onde está o 25? O 25 está aqui no meio. Ou seja, a primeira substância era um líquido, estava no estado líquido, porque ele estava aqui, ó, 25 graus Celsius. Então, a gente vai fazer a mesma coisa para as três substâncias. Substância B. Faz a linha, separa em duas, e agora você já sabe. Para a substância B, a temperatura, o ponto de fusão é 43 graus Celsius. Então, o sólido se transformando em um líquido. E para essa substância, o ponto de ebulição são 182 graus Celsius. O líquido se transformando em um gás. Beleza, ele levou para o mesmo laboratório, ou seja, ainda estava a 25 graus. Olhando para a nossa régua aqui, onde está o 25? O 25 está aqui, né? Então, a segunda substância estava sólida. O estado físico dela era sólido. Beleza? E vamos fazer para a última, substância C. Faz a linha, aquela separação que a gente conhece. Vamos lá, para a substância C, o ponto de fusão, menos 218 graus. Muito frio, muito frio. O sólido se transforma em um líquido. E o ponto de ebulição, menos 183 graus Celsius. Ainda muito frio, líquido virando um gás. Ó, temperaturas negativas. Vamos ficar esperto com isso. Então vamos lá. Se ele levou a substância C para um lugar que estava a 25 graus, nessa nossa régua aqui, onde está o 25? Nossa, o 25 está lá na frente, né? O 25 está aqui, ó. Então, essa substância estava gasosa. Então, substância A, líquida, substância B, sólida, substância C, gasosa. Esse teste, a alternativa dele é a letra A, beleza? Toda vez que aparecer essa tabelinha, eu recomendo que se faça isso aqui. Fica muito mais tranquilo de resolver o exercício com essa escala, que é bem simplesinha. Você pode ver que com uma linha você resolveu o exercício inteiro, tá bom?
Então, ó, essa aula aqui sobre o estado físico da matéria é importante, porque lá na frente a gente vai precisar saber a diferença do comportamento, como é que a molécula se situa, como é que ela, entre aspas, trabalha lá numa experiência. Eu preciso saber, antes de começar a experiência, qual que é o estado físico que ela se encontra naquele momento, tá bom? Então, ó, temos o conteúdo, façam os exercícios, bom divertimento para vocês. Até mais.